Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes e neste início de semana nós vamos daqui a pouco trazer informações da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que foi realizada todo este final de semana, a rodada de número 3 da competição. Também vamos falar de Série B, que situação difícil a do CRB, né, na competição. Jogou contra o Bahia e mais uma vez foi impiedosamente derrotado. 3-0 para o tricolor baiano e agora o CRB que neste exato momento já está seguindo viagem para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará amanhã à noite na abertura da nova rodada da competição. Também na sequência aqui do Canal Esportes, nós vamos trazer os assuntos da Série C do Campeonato Brasileiro, já que o Asa, nosso representante na competição, jogou em Arapiraca e ficou no empate. O alvinegro que agora já pensa, já vai virar a ficha pensando na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Palmeiras na Arena Palmeiras neste meio de semana. Também nós vamos trazer as notícias do esporte, os assuntos de destaque, tudo o que aconteceu em mais uma edição do UFC 187, que foi realizado no último final de semana, que teve mais uma vitória de Chris Weidman. O americano não perde tempo, né? Já passou o Anderson Silva, passou o Lyoto e passou passou novamente outro brasileiro, dessa vez o Vitor Belfort, que até começou bem, criou aquela esperança, mas no final, meu irmão, Chris Weidman foi Chris Weidman, né? O campeão e não é à toa. Daqui a pouco também nós vamos falar de Fórmula 1, já que tivemos o Grande Prêmio de Mônaco no final de semana com a vitória de Nico Rosberg. Pois é, essas e outras informações você vai saber a partir de agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Beleza, agora sim, começando o Canal Esportes na manhã desta segunda-feira. Eu quero abraçar todos os telespectadores. Tenho certeza que o final de semana foi fantástico para todos vocês. E nós vamos aqui abrindo o programa de hoje já com as primeiras informações. Vamos trazer as notícias que acabaram ganhando repercussão no final de semana. Antes de entrarmos no mundo da informação, vamos dizer para você o seguinte, que estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra toda a programação da TV Canal 25 online à sua disposição, tá certo?
está à sua inteira disposição, tudo em alta qualidade, em alta definição, para que você possa ficar bem informado e continuar acompanhando o nosso trabalho através de qualquer ponto onde você esteja. Então você pode acompanhar pela internet, através do portal gazetaweb.com. Lá também você pode ficar atualizado com outras notícias e os assuntos de destaque aqui em Alagoas, pelo Brasil e pelo mundo. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa, também mandar suas mensagens, participar conosco, deixar a sua opinião a respeito dos assuntos que nós vamos daqui a pouco comentar aqui no programa. E também nós temos mais uma ferramenta para que você possa acompanhar da íntegra a nossa programação através do YouTube no nosso canal. Só basta digitar na aba pesquisa TV Mar Canal 25 e você vai ver aqui justamente a nossa logomarca, uma logomarca muito bonita, por sinal, e que você pode acompanhar todos os programas já apresentados na grade da nova TV Mar, tá certo? São os meios que você tem para poder participar e interagir conosco. Vamos abrir o programa de hoje falando do UFC 187. A luta mais esperada da noite estava também envolvendo o cinturão que pertencia ao Jon Jones, que não lutou justamente durante esse final de semana por ter sido afastado pela comissão do UFC por envolvimento em um acidente automobilístico e, consequentemente, pelo indício de drogas no interior do veículo. Jon Jones não lutou, mas o Daniel Cormier, e acabou lutando também contra o Anthony Johnson, fizeram a luta principal, né? Tivemos várias lutas no card principal, mas essa talvez tenha sido a mais aguardada. Para nós brasileiros, não. O duelo mais aguardado foi entre Chris Weidman, que já havia vencido 2 brasileiros, o Anderson Silva 2 vezes e o Lyoto, já havia vencido também o Lyoto Machida. E teve a oportunidade de enfrentar um terceiro brasileiro. E já está sendo cogitada a possibilidade de um 4º brasileiro enfrentar o Chris Weidman daqui para frente. Mas vamos entrar no assunto da luta do final de semana. Vitor Belfort começou até bem. Vamos dar uma olhada então nesse material, onde terminou com mais uma vitória do americano em cima de mais um brasileiro, ele que agora continua com o cinturão da sua categoria. Vamos ver. Vitor Belfort entrou decidido. Mas do outro lado tinha um americano acostumado a derrotar brasileiros. Anderson Silva 2 vezes. Lyoto Machida. Todos caíram diante de Chris Weidman. Com Vitor Belfort não foi diferente. Ele até começou bem a luta, encaixou uma sequência de golpes e deu esperança aos brasileiros que vieram para Las Vegas. Mas Chris Weidman não se afobou, esperou a hora certa para levar a luta para o chão e aí o que se viu foi um massacre. Com a vitória garantida, Weidman tratou de curar as feridas depois de tanta provocação. I want to just give a round of applause to Vitor Belfort. The guy's a legend in the sport. He deserves an applause. E admitiu. How does it feel for you to beat all the top Brazilian fighters? Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida. How does it feel for you? It's a dream come true. Agora resta a Vitor Belfort decidir o que fazer. Aos 38 anos, essa pode ter sido a última oportunidade dele para conseguir mais um título do UFC. O fenômeno já ressurgiu mais de uma vez em sua carreira. Agora é esperar. Agora eu só quero descansar, né? Vamos ver. Não sei, eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Eu vou deixar ele falar no meu coração qual vai ser o próximo passo. A gente vai tomar essa decisão, mas eu estou muito feliz com o que eu já conquistei até hoje. Uma pena não ter trazido a vitória para o Brasil. E visivelmente abatido, né? O Vitor Belfort não poderia ser diferente, né? Diante de uma derrota como essa. Mas antes que se comente alguma coisa na sequência, deu para perceber que ele tinha uma proteção ali no braço direito. Eu vou pedir ao nosso Fábio Novaes que traga essa imagem só da proteção que ele tem aí, né? Dá uma pausa só nessa imagem aí, por favor, no meio da entrevista, né? Foi? Não tem problema não, então tá certo, porque isso não estava no script, tá, gente? Isso era para fazer um comentário, vocês estão isentos, isso aqui é uma condição nossa, tá? Não se preocupa não. Se não puder também não tem problema. O Vitor Belfort, ele acabou sendo trucidado logo no primeiro round, depois de uma sequência muito boa quando começou, pelo fato também, muita gente disse, ele cansou, tem 38 anos, enfrentando um garoto, né? Em relação à idade dele, 8 anos de luta é um tempo considerável, né?
E isso acabou gerando até certas provocações, né, nas redes sociais, dizendo que o Vitor não deveria ter participado, não deveria ter lutado, pipocou, mas o cara estava machucado, né? Isso aí foi uma notícia que nós recebemos até ontem mesmo. Hoje pela manhã o Fábio Novaes, daqui da produção do programa, também já comentava que estava machucado, que na queda ele acabou deslocando o ombro. E aí, meu irmão, você ficar contra um campeão da sua categoria com apenas um braço, 100% das condições, realmente é muito complicado. Foi muito esquisita a forma como o Weidman, ele montou no Vitor Belfort e começou a bater e não tinha defesa. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? O que é que está acontecendo? Por que o cara não estava com aquela proteção natural para quem faz justamente esse tipo de artes e se prepara para quando vai para o chão ter essa sequência de golpes defendida para poder continuar na luta e tentar sair de situações adversas? Realmente fica muito complicado e agora veio a resposta. Ele estava machucado. Essa foi a situação. Vamos dar uma olhadinha então aqui nos resultados, né, desse UFC 187, evento sensacional que foi realizado em Las Vegas no último final de semana. Vamos dar uma olhadinha então, está aqui no vídeo todos os resultados para você que está em casa, que não acompanhou justamente o evento, possa ficar bem informado, mas que é fã do UFC, do MMA, e que nós aqui estamos sempre priorizando também essas informações. O Daniel Cormier venceu o Anthony Johnson por finalização aos 2 minutos e 39 segundos do terceiro round. Acabou sendo o campeão da categoria e também ficando com o cinturão que pertencia ao John Jones. Nenhum dos dois tinha esse cinturão, né? Então acabou sendo a disputa pelo cinturão, o vencedor levaria. E o Cormier acabou sendo o campeão. O Chris Weidman venceu o Vitor Belfort por nocaute técnico aos 2 minutos e 53 segundos do primeiro round. O Donald Cerrone venceu o John Makdessi por nocaute técnico, uma luta fantástica essa daí também, aos 4 minutos e 44 segundos do segundo round. O Andrei Arlovski venceu o Travis Browne por nocaute técnico aos 4 minutos e 41 segundos do primeiro round. Eu quero dizer o seguinte, que essa luta aí valeu pela categoria dos pesados, certo? Categoria peso pesado. Essa daí foi uma das lutas mais bonitas que eu vi no UFC desde que acompanho. Uma das mais bonitas entre Andrei Arlovski contra o Travis Browne, tá? Foi realmente uma das lutas mais bonitas, cara. O lutador conseguiu reagir no momento que estava levando mais pancada, conseguiu reagir e por pouco não complicou a situação, que foi o Travis Browne. O Joseph Benavides venceu o John Moraga por decisão unânime, um triplo 30-27. Na premiação da noite, o Andrei Arlovski e o Travis Browne levaram 50 mil cada pela luta da noite. Tá vendo? Estou falando de 50 mil reais. 50 mil dólares, desculpa. Né? E o Chris Weidman e o Daniel Cormier levaram 50 mil cada pelas performances da noite. Tá? Então, essa foi a premiação. O próximo evento do UFC será realizado aqui no Brasil, em Goiânia, tá? Vai ser pelo peso meio médio, o duelo entre Carlos Condit contra o Thiago Pitbull Alves. Também teremos pelo peso pena o Charles do Bronx contra o Nick Lentz. Pelo peso meio médio, o Kid Nunes contra o Alex Cowboy, né? Peso meio pesado, o Francimar Bodão contra o Ryan Gimo. Peso meio médio, o Wendel Negão contra o Darren Till. E pelo peso leve, Francisco Massaranduba contra o Norman Park. São os duelos no card principal no próximo dia 30 de maio. Próximo final de semana em Goiânia, tá certo? O UFC vai envolver justamente todos esses confrontos. Ainda a respeito do duelo envolvendo o Vitor Belfort e o Chris Weidman no final de semana, que acabou ganhando mais repercussão do que o cinturão que o Daniel Cormier acabou ganhando do Anthony Johnson, o Anderson Silva ele teve que esclarecer uma postagem feita logo após o resultado e voltou às redes sociais a ganhar destaque o Spider, que acabou muitas vezes aí levando a alegria do povo brasileiro, mas que ultimamente só tem corrido errado, né? Só correu errado. A única coisa que ele tem feito ultimamente é correr errado. Na madrugada do último sábado, logo após a derrota de Vitor Belfort frente a Chris Weidman, Anderson Silva postou um vídeo no Instagram que causou polêmica entre os internautas. Na filmagem, o Spider aparece treinando com seu mestre, Ramon Lemos, em posição semelhante à que o Weidman usou para abrir caminho da vitória sobre o brasileiro no UFC 187. Horas após, depois de muita especulação, o ex-campeão dos médios voltou à rede social para se explicar, negando qualquer relação entre o vídeo e o revés sofrido por Defenol. Como é chamado? Está aí a postagem na íntegra.
do Anderson Silva, explicando a situação de que não teria partido de uma provocação, mas, com toda sinceridade, correu errado, né? Postou errado, no momento inoportuno, o Anderson Silva, né? Porque todos nós agora já temos conhecimento que aconteceu um acidente de trabalho também com o Vitor Belfort, que foi a lesão, e você, como eu já disse, enfrentar com 50% de suas condições apenas um campeão na categoria é muito difícil. O Anderson Silva enfrentou o Chris Weidman em 2 oportunidades em 100% das condições. E ao invés de ter, pelo menos, finalizado numa primeira luta, ele preferiu brincar naquela primeira luta onde ele foi derrotado pelo Weidman, né? E acabou perdendo o cinturão. Ainda a respeito desse duelo, vamos lá. Como foi a comemoração justamente do campeão? Chris Weidman celebrou vitória sobre Belfort em pool party com Floyd Mayweather. Um dia depois da derrota, é outro lutador, viu, do UFC. Um dia depois de derrotar Vitor Belfort, mantendo o cinturão dos pesos médios, o americano Chris Weidman comemorou sua 3ª defesa bem-sucedida de título em um pool party no Palms Casino em Las Vegas, ao lado do atleta mais bem pago do mundo, o boxeador Floyd Mayweather. O registro foi publicado pelo próprio Weidman em sua conta no Instagram. Tá aí. Aparentemente não é um ser humano, né, cara? Mas é o campeão, né? É o campeão que merece ser respeitado. Vamos dar sequência aqui ao canal Esporte. É, Felipe, eu sei o seu comentário aí, né, Felipe? Eu sei o seu comentário com o Fábio aí, né? Aparentemente, né? Mas vai aí encontrar com ele na rua e vai topar com ele para você ver o que acontece. Meu irmão. Quem vê cara, né, não vê as habilidades, com toda sinceridade. Vamos dar sequência aqui ao programa? Vamos lá? Falar de NBA? Tivemos duelo interessante no final de semana. Tivemos, são as partidas decisivas, né, na principal competição de basquete envolvendo clubes do mundo. Os melhores jogadores do planeta inseridos aí na NBA. Vamos dar uma olhadinha então o que foi destaque no final de semana com imagens da ESPN. Games to none lead over the Hawks. Second quarter, Hawks up 1. Al Horford and Matthew Dellavedova get tangled up and Horford falls onto Dellavedova. O Atlanta jogou contra o Cleveland. Você está acompanhando aí momentos, né? Flashback. São os lances marcantes desse confronto no final de semana. Aí só jogadas fantásticas, né? Isso aí foi um lance de lesão. Você vê o sacrifício aí do jogador da equipe do Cleveland. São jogadas da NBA durante o final de semana. E os destaques aí, o choque entre os atletas. Você imagina mais de 100 quilos caindo por cima da sua cabeça. Complicado, né? E aí no terceiro quarto você vê aí que o Atlanta perde por 56-59 para o Cleveland. A princípio, o Atlanta é o time da casa. 67-67, aí já abre um pouco de vantagem o Cleveland novamente com 77-71. São os momentos desse confronto pela NBA, fase decisiva da competição. No quarto, né? Aí já havia uma vantagem, eu poderia dizer, muito menor. O Atlanta já tinha virado para 104-103. E teve essa jogada aí muito bem trabalhada e o rebote foi feito. Olha só que coisa linda, né, rapaz? É um alto nível. LeBron James também participando desse duelo. A tentativa de 3, a bola bateu no aro. E aí teve o empate no tempo extra, no overtime. 104-104. Aqui no Brasil você dá para observar algumas que passam dos 100, né? Lá 104-104, por aí você tira. LeBron James ali mancando e tal. 111-109. Observa só, que duelo equilibradíssimo que você está acompanhando aqui no canal Esportes com essas imagens que nós estamos mostrando aqui. Olha só. Essa bola do LeBron colocou o Cleveland em vantagem. 111-112. Olha que disputa. Só alto nível, com toda sinceridade. Né? Um basquete de muita qualidade mesmo, né? À toa, né? Que é a principal competição de clubes. O Cleveland abriu uma vantagem muito boa já no final, né? Um 114-111. Teve essa tentativa de 3 que empataria novamente o confronto. Olha só, por 2 oportunidades a bola bateu no aro e a partida foi encerrada com 114-111. Duelo emocionante, né? Duelo emocionante pelo terceiro game, né? Desse confronto
envolvendo o Cleveland contra o Atlanta, né? O time de LeBron James venceu, mas venceu no sufoco. Foi apertadinho o negócio, com toda sinceridade. Vamos dar um rápido intervalo agora? Vamos lá, vamos dar uma pausa, vamos tomar aquela água, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta para falar de Campeonato Brasileiro da Série A, de Fórmula 1, da Série B, da Série C. Tem muita notícia para que a gente possa repercutir ainda no canal Esportes desta segunda-feira. Continue conosco, voltamos já. Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estamos de volta e nesse retorno nós vamos falar ainda de esportes aqui no nosso horário, né? Você sabe, de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, você tem o canal Esportes abrindo a programação da TV Mar Canal 25, deixando você bem informado com as notícias do esporte, as principais informações, os assuntos de momento e as últimas notícias para deixar você atualizado, ficar acompanhando passo a passo o que é mais interessante no esporte. E para dar seguimento aqui ao programa, vamos lá, vamos dar aqui mais um andamento ao programa falando de giro internacional, falando do esporte, o que aconteceu e foi destaque em outras modalidades esportivas, não só aqui no Brasil e na Europa durante o final de semana. Vamos ver. News já está de volta e com os gols da final da Eurocopa Sub-17 entre França e Alemanha em Burgas, na Bulgária. Vitória indiscutível dos Petit Bleus por 4-1. O destaque foi este garoto aí. Botou na frente, Eduardo, toquinho sutil, golaço! O atacante do PSG, Eduard, fez 3 gols na partida. Esse é o segundo título dos franceses na história da competição. Última rodada do Campeonato Português. O Porto recebeu o Penafiel no Estádio do Dragão, já como vice-campeão da competição, depois do título antecipado do rival Benfica. Tudo bem, sem grandes motivos para um espetáculo, mas também não precisava perder esse gol, né, Brahim? Bruno Danilo levou a chance, o toque pro meio! Inacreditável, Brahim! Ainda bem que o time conseguiu se redimir frente aos torcedores. Nos 10 minutos finais, o camaronês Aboubakar. Aboubakar tem a chance! E o brasileiro Danilo marcaram os gols da vitória por 2-0 do Porto. Em Londres, na Inglaterra, cerca de 300 casas nos arredores do estádio de Wembley foram esvaziadas para que o exército britânico pudesse desativar uma bomba da época da Segunda Guerra Mundial. O artefato de 50 quilos foi descoberto por trabalhadores em uma obra a 200 metros do estádio e teria sido lançado em um bombardeio por parte das tropas nazistas no início dos anos 40.
Os responsáveis por Wembley já confirmaram que a partida da segunda divisão inglesa entre Middlesbrough e Norwich, marcada para esta segunda, vai acontecer normalmente. Que coisa, hein, gente? Uma bomba da década de 40, rapaz. Que coisa. Mas fato histórico aí. Vamos falar de uma das provas mais glamourosas do automobilismo? Pois é, o GP de Mônaco foi realizado neste final de semana. E depois de um erro da Mercedes, a estratégia, né, acabou não sendo das melhores, não. Nico Rosberg acabou conquistando o título desta prova. Vamos acompanhar então, vamos trazer imagens e o que aconteceu de mais interessante do GP de Mônaco. GP de Mônaco aqui no Canal Esportes. Vamos lá. Hoje teve Fórmula 1 em Mônaco. O Felipe Nasser terminou em 9º, marcou 2 pontinhos. Na sequência aí, o material aí da TV Globo, nós vamos trazer justamente o material que envolveu tudo que foi mais interessante no GP de Mônaco. Podemos trazer? Vamos lá então, produção. Põe na tela. Hamilton largou na pole em Mônaco pela primeira vez na carreira e sobrou durante quase toda a corrida. Nico Rosberg, companheiro de equipe e vice-líder do campeonato, parecia não ter braço e nem talento suficientes para se equiparar ao inglês. A ousadia fez Max Verstappen bater em Romain Grosjean da Lotus. Ele saiu ileso, mas o carro de segurança entrou na pista. Parecia que tudo já estava decidido. E 13 voltas antes do fim, um golpe de sorte ou um erro estratégico mudou totalmente a cara da corrida. O inglês foi chamado inexplicavelmente pela equipe Mercedes para os boxes e com isso perdeu a liderança para o arquirrival Nico Rosberg e o segundo lugar para Sebastian Vettel da Ferrari. Para Nico Rosberg foi uma sorte inacreditável. Lewis Hamilton não acredita em sorte, foi uma decisão errada. Depois de tanto trabalho para conseguir a pole, de tanto suor para manter-se na frente nas estreitas ruas de Mônaco, Lewis perdeu. O bicampeão ainda é o líder do campeonato, mas agora com apenas 10 pontos de vantagem para Rosberg. A queda foi dura e só nas próximas corridas saberemos se ele vai se recuperar do golpe. Pois é, foi pesado o negócio aí em termos de estratégia, né? E os sites já colocam como destaque um erro mesmo da Mercedes, onde nós vamos mostrar a partir de agora esse material aqui do Globo Esporte, que destaca justamente que a Mercedes erra com Hamilton e vitória cai no colo de Rosberg em Mônaco. O inglês rumava para tranquilo triunfo de ponta a ponta quando fez pit stop durante safety car e voltou em terceiro, atrás de Nico e Vettel. Felipe Nasser é 9º e o Massa apenas terminou como 15º colocado na classificação da Fórmula 1. Tem imagens aqui, né? E o pódio, Nico Rosberg celebra a terceira vitória no GP de Mônaco. O Lewis Hamilton sai incrédulo após perder a vitória no GP de Mônaco. Tá aí fotos da agência AFP. Tá aqui o carro de Nico Rosberg à frente e Hamilton no fim do GP de Mônaco. E a classificação da prova terminou justamente assim, né? Rosberg na frente da Mercedes, o Vettel em segundo, Hamilton em terceiro, o Kvyat terminou em quarto, Ricciardo terminou em quinto, Raikkonen em sexto, Pérez em sétimo e o Button em oitavo. São os 8 primeiros na classificação. Como eu já disse, o Nas, né, da Sauber brasileiro, terminou em 9º e o Felipe Massa terminou em 15º. Na classificação atualizada no Mundial de Pilotos, né, nessa temporada, o Lewis Hamilton permanece em primeiro com 126 pontos em 3 vitórias, né, venceu 3 grandes prêmios nesta temporada. O Nico Rosberg vem em segundo com 2 vitórias em grandes prêmios em 2015, 116 pontos. Em terceiro, Sebastian Vettel com 98, apenas uma vitória nesta temporada. O Kimi Raikkonen é o 4º colocado, mesmo sem ter vencido mais algum grande prêmio em 2015, mas com a soma de pontos em termos de colocações de segundo ao 8º colocado, ele acabou somando 60 até aqui e hoje é o 4º colocado. O Valtteri Bottas é o 5º colocado, o Valtteri Bottas, né, 42 pontos. E o Felipe Massa, brasileiro, é o 6º colocado com apenas 39 pontos pela equipe que ele defende, que é o Williams. É realmente uma situação
né, que precisa melhorar e muito o brasileiro Felipe Massa. Tá? Então é a colocação geral na classificação do Mundial de Pilotos na Fórmula 1. Vamos dar sequência ao Canal Esporte, saindo do automobilismo, mas no ritmo de velocidade. Vamos trazer os gols da Série A do Campeonato Brasileiro no embalo das redes, em ritmo de música. Vamos ver os gols da terceira rodada do Brasileirão, primeira divisão do futebol nacional. Vamos ver. Pois é, e no embalo das redes, né? Em ritmo de música, os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. E no duelo entre Avaí e Flamengo, o Flamengo perdeu por 2-1 ontem jogando em Santa Catarina, mas o fato mais polêmico foi justamente no gol que deu a vitória ao Avaí. A bola teria saído, né? Passado ali da linha de meta, ou seja, o que seria tiro de meta para o Flamengo, mas o assistente não viu. E essa imagem que nós temos aí, onde você pôde acompanhar no gol da vitória do Avaí, já repercutiu muito nas redes sociais. Erro da arbitragem vira arma para zoações de rivais contra o Flamengo. Prejudicado na derrota por 2-1 para o Avaí, a bola saiu no segundo gol havaiano. O Flamengo foi muito ironizado nas redes sociais. Torcedores rivais lembraram um gol que deveria ter assinalado a favor do Vasco contra o Flamengo no Carioca de 2014. A entrada do rubro-negro na zona de rebaixamento também virou piada. E tem aqui algumas, né? Por este ângulo, o gol do Avaí foi legal. Por quê? Porque o Vasco, no ano passado, fez um gol e a bola passou 33 centímetros da linha de meta, como você pode observar na imagem, e o árbitro, naquela oportunidade, nenhum assistente, o vigia, né, que está aqui ó, na frente, isso aqui é um vigia, né? Ele não marcou. E ontem o lance, analisando friamente, acabou ganhando essa repercussão aí nas redes sociais. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Está aqui também mais um motivo de chacota no que aconteceu ontem com o erro da arbitragem que prejudicou o Flamengo. De fato, a bola saiu. Observa aqui, a bola saiu e muito, né? A bola saiu e muito, né? O gol foi irregular, o gol do Avaí, o gol que prejudicou o Flamengo. A polêmica frase do goleiro Felipe, né? Depois do título carioca, roubado é mais gostoso. E agora em 2015... juiz ladrão, vergonha está roubando o Mengão. Também tem aqui como chacota. De volta ao antigo emprego, porteiro... Isso aí é o seguinte, vou explicar antes que vocês comecem. De volta ao antigo emprego, né? Porteiro de zona, porque é de zona de rebaixamento, viu, gente? Da zona de rebaixamento. Isso aí também repercutiu muito nas redes sociais ontem, depois desse fracasso do Flamengo 2-1 em cima do Avaí.
Nós temos mais gols da Série A do Campeonato Brasileiro, mas nós vamos trazer na sequência, né? Aí no canal Esportes. Vamos dar uma olhada então como ficou aqui a classificação depois dos resultados. Vamos, claro, falar ainda muito de Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos trazer alguns gols da Série B também, né? Aqui no canal Esportes. Mas nós vamos colocar aqui justamente, além dos resultados, a classificação de momento do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que tem, para nossa alegria, como nordestino, o Sport como líder. Vamos colocar no vídeo então, tá aí. O Sport líder, 7 pontos, venceu ontem, né, por 1-0, o Curitiba na Ilha do Retiro. O Goiás, que derrotou o Palmeiras, do nosso querido Fábio Salsicha. Que jogada bonita, hein, rapaz, o atacante do Goiás. Ele passou por todo mundo na defesa do Palmeiras ali. Nossa senhora, rapaz, baixou o Messi ali no homem. Como é o nome daquele atacante lá do Goiás? É Bruno o quê? É Bruno Henrique, é o nome do atacante, hein? Do Goiás? É Bruno Henrique, né? Rapaz, o cara baixou o Messi no cara. Passou por todo mundo, estraçalhou com a defesa do Palmeiras. Aí o Vitor Ramos ainda achou pouco, aí colocou a bola pra dentro do gol contra. Já pensou? Dizia assim, ó, meu filho, sua jogada foi bonita, merece um gol, então deixa eu lhe ajudar. Aí meteu a bola pra dentro. Corinthians é o terceiro colocado com 7 pontos. O Corinthians que empatou com o Fluminense. O Guerreiro perdeu um gol com toda sinceridade. O pior ali foi o gol que o Guerreiro perdeu. Sem goleiro, sem nada, o Corinthians poderia ter vencido, rapaz. O São Paulo é o quarto com 6 pontos. Aí é o bloco das equipes com 6 pontos. Em quinto, o Atlético Paranaense com 6. Em sexto, a Chapecoense com 6 pontos. Em sétimo, a Ponte com 5. Em oitavo, o Atlético Mineiro com 4 pontos. Em nono, o Avaí, 4 pontos. O Santos é o 10º com 4 pontos. O Grêmio é o 11º com 4 pontos. Em 12º, o Fluminense com 4 pontos. Em 13º, o Internacional com 4 pontos. E em 14º, o Curitiba com 3 pontos. O Vasco é o 15º. Ainda não venceu ninguém. Não venceu ninguém na Série A. Pegou os reservas do Internacional e não venceu. É uma vergonha o Vasco da Gama, com toda sinceridade, rapaz. Aliás, os clubes do Rio de Janeiro, com toda sinceridade e respeito. O Vasco está uma vergonha, rapaz. Uma vergonha. Jogou contra os reservas do Internacional. Os caras estão pensando na Libertadores, no duelo contra o River, rapaz. Contra o River não, contra o Santa Fé. Contra o Santa Fé da Colômbia. O Palmeiras está conseguindo ser pior do que o Vasco. Com 2 pontos, 16º, pelo investimento que fez. O Palmeiras contratou mais de 20 jogadores, não foi isso, Fábio? Mais de 20, não foi? 21 jogadores, repare só. E aqui a zona de rebaixamento, por isso lá aquele título lá naquela zoação feita na internet. O Flamengo é o primeiro time na zona de rebaixamento com 1 ponto, também muito abaixo do que se espera. O Flamengo hoje, em termos de elenco, é o melhor time do Rio de Janeiro. Em elenco, é o melhor time no papel. Né? Mas na prática isso não foi colocado. Se bem que nós temos que levar em consideração os adversários que o Flamengo enfrentou anteriormente. Não o Avaí, mas São Paulo, que o Flamengo enfrentou na primeira rodada, né? O Sport, mesmo que hoje é o líder da Série A. O Cruzeiro é o 18º também com 1 ponto, Figueirense 1 ponto, 19º, e o Joinville é o lanterna com apenas 1 ponto na Série A do Brasileiro. A próxima rodada da Série A, prevista para o próximo final de semana. Aí vai ter esses confrontos aqui, ó. Ponte Preta e Chapecoense, Curitiba e Avaí, Joinville e Atlético Paranaense. No domingo, jogo das 11 da manhã, Santos e Sport na Vila Belmiro. Às 4 da tarde, o clássico Corinthians e Palmeiras. Ah, o Palmeiras não ganha não. Não ganha não. Vai passar mais uma rodada sem vencer. Com toda sinceridade. Internacional e São Paulo. Atlético Mineiro e Vasco. O Vasco vai perder a primeira também, né? Na Arena Independência vai perder a primeira. Eu sou sincero, cara. Os caras não gostam das coisas, mas eu sou sincero. Vai perder a primeira também. Goiás e Grêmio. Flamengo e Fluminense, clássico no Rio de Janeiro. Olha aí, interessante a rodada. E Figueirense e Cruzeiro são os jogos da próxima rodada do Brasileirão. Vamos falar ainda de Série A do Brasileiro e também entrar na Série B sem perder tempo. Vamos mostrar os gols de sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro e os gols também da Série B. Vamos ver. Série A do Brasileirão. No Morumbi, cruzamento da direita e o zagueiro Dória apareceu como uma flecha. São Paulo 1, Joinville 0. Pato rolou para Michel Bastos, 2-0 São Paulo. Depois de dar passe para o gol, Pato marcou o dele. São Paulo 3-0 no Joinville. Olha só a matada de letra do Newton, meu amigo. Olha que giro esperto, que giro bonito do Newton. O cara ainda deixou o Nilmar na boa. Internacional 1-0 no Vasco em São Januário. O Inter jogou com o time reserva, hein?
E no segundo tempo, a torcida do Vasco pediu 2 pênaltis em Guinha Azul e Gilberto. Alan Ruschel, do Inter, foi expulso ao tomar o segundo amarelo por falta dura. O Inter fica com a menos, Alan Ruschel expulso. E o Vasco empatou com o Lucas, 1-1. Brian Rodrigues fez o gol da vitória do Grêmio sobre o Figueirense em Porto Alegre. Subiu bem no meio dos zagueiros, Brian Rodrigues, testaço no fundo do gol. Pela Série B, em Brasília, Atlético Goianiense e Botafogo empataram sem gols. Em Minas, o América Mineiro goleou o Santa Cruz por 4-1. No Mangueirão, o Paysandu venceu o Ceará por 2-1. Pois é, esses aí acabaram sendo os gols, alguns gols de partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aqui em Maceió nós tivemos o duelo entre Bahia e CRB. Aliás, CRB mandante, obviamente, e o Bahia. O CRB que precisava da vitória, né? Para poder afastar de uma vez aquele péssimo desempenho contra o Botafogo, né? O CRB que vem numa sequência muito ruim. Perdeu para o Grêmio aqui em Maceió por 3-1, foi eliminado da Copa do Brasil. Depois viajou para o Rio para enfrentar o Botafogo, tomou 4-1. E aí tinha que vencer o Bahia para o torcedor dizer o seguinte: epa, aquilo ali foi um acidente de percurso, né? O torcedor tinha que ganhar confiança. Jogou contra o Bahia e você vai ver a partir de agora os gols da vitória do Tricolor de Aço aqui no Rei Pelé. Vamos ver. O Marlon encara a marcação, vai cruzar para a grande área, arrumou, o Pitoni bateu forte, golaço, gol do Bahia, Pitoni, ele de fora da área, mandou uma bomba, um foguete no canto esquerdo do Júlio César, que nada pode fazer, olha só, mandou no ângulo. Agora 1 para o Bahia, 0 para o CRB no estádio Rei Pelé. A bola foi no ângulo, mas que golaço feito pelo Wilson Pitoni. 1-0 Bahia no estádio Rei Pelé. Zé Roberto, bola recuada com o Pitoni, esticou na frente, Thiago Real de primeira, a bola ficou com o Zé Roberto, lançou na frente, jogada boa, o Bahia vai fazer o gol, bola batida, gol do Bahia! Na bola, lançada pelo Thiago Real, e aí o toque na saída do Júlio César. Agora o Bahia tem 2, Zé Roberto agora fazendo o segundo. 0 para o CRB, num belo trabalho, lançamento maravilhoso, feito pelo Marlon. E aí o Zé Roberto recebeu e entrou para marcar. Agora, 2 para o Bahia, 0 para o CRB. O gol marcado, corrigindo, o gol marcado pelo Marlon, portanto, 2-0 Bahia. A saída agora é do Bahia. Está com o Léo Gamalho. Léo Gamalho não tem muita pressa. Lançou, tem condição de jogo. Vai fazer o gol. O Santana. O William fez a finta. Bateu pro gol. Gol do Bahia. O William Santana, num lançamento feito nas costas da zaga. O William saiu de trás com condição. O Bandeira deu condição e ele entrou, fintou o goleiro Júlio César e fez o 3º gol do Bahia. Você revê como o lançamento do Léo Gamalho foi um lançamento perfeito. E o William Santana saiu de trás, realmente fintou o Júlio César e fez o 3º. Foi o Paulo Sérgio, não foi que parou naquele lance ali? Foi o Paulo Sérgio? Experiência que tem o Paulo Sérgio, sinceramente, hein, rapaz? Parar de deixar o jogador do Bahia. Bom, mas aqui não é o momento de arrumar culpado, não. O CRB precisa, sabe o que é agora? É voltar o foco e dar, pelo menos assim, botar os pés no chão e entender que a competição que ele está participando não há espaço para esse tipo de erro, não. Nós vimos aí 2 erros, eu poderia dizer. Eu não vou dizer que o gol do Pitoni foi uma falha, porque o chute foi fantástico do Pitoni de fora da área. Mas os outros 2 gols, falha de posicionamento defensivo do CRB. Isso é fato, falha de posicionamento. Uma preguiça que, com toda sinceridade, o setor de defesa do CRB está cada dia que passa ficando mais claro. Aquela preguiça que nós tínhamos destacado aqui no início, quando estava na fase decisiva do Campeonato Alagoano. Uma preguiça, meu irmão, para ir na bola aqui com toda sinceridade. Então a fase do CRB é ruim
para poder nós estarmos aqui. Ainda bem que é o início de uma competição, que a direção pode corrigir, que os jogadores podem, por exemplo, botar a mão na consciência e entender que esse tipo de competição, como a Série B, não há espaço para esse tipo de erro, não. Erro primário, cara. 2 gols contra o Bahia, 2 gols primários. Não é? Classificação da Série B. Vamos dar uma olhadinha então. Vamos lá. Vamos botar então, depois dos jogos no final de semana, a classificação da Série B é a seguinte. O Náutico é o primeiro com 9 pontos, em segundo o Bahia com 7, em terceiro o Sampaio Corrêa com 7. O Botafogo é o quarto colocado com 7 pontos. Empatou com o Atlético, né? No final de semana. O Macaé é o quinto com 6, em sexto o Vitória com 6, em sétimo o América Mineiro com 4, o ABC é o oitavo com 4 pontos, em nono o Luverdense com 4 pontos, em décimo o Atlético Goianiense 4 pontos. Na 11ª posição o Paraná com 4, o Ceará é o 12º colocado com 3 pontos, o Paysandu é o 13º com 3 pontos, em 14º o Santa Cruz com 3 pontos. Em 15º o Oeste com 3 pontos, em 16º o Criciúma com 3 pontos. E aí, meu irmão, os gols sofridos pelo CRB nos últimos jogos acabaram fazendo o time regatiano cair para a zona de rebaixamento. É o primeiro time hoje, com 3 pontos, mas tem aqui um déficit. Olha só o déficit do CRB, né? Em apenas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Menos 4 gols. Menos 4. Ou seja, marcou 3 gols e sofreu 7 até o presente momento na Série B, né? Venceu o Bragantino por 2-0. Né? Jogou contra o Botafogo, tomou 4-1, então ficou com déficit, né? E levou mais 3-0. Não, tá errado esse negócio aí, né? Tá errado esse negócio aí. O CRB não tá com déficit de menos 4, não. É muito maior o déficit do CRB. Né? Tá errado. Não foi 2-0 contra o Bragantino? Não foi 2-0 contra o Bragantino? 4-1 contra o Botafogo, certo? Fez 3 gols, né? Não, tá certo, é isso mesmo, tá certo. 7 gols sofridos e 4 gols e 3 gols marcados. O Bragantino é o 18º com 3 pontos e o Boa Esporte e o Mojimirim só marcaram 1 ponto na competição. Os jogos seguintes, a rodada de número 4 da Série B, já começa amanhã com esse duelo aqui entre Ceará e CRB, jogo que será realizado no estádio Presidente Vargas. É o único jogo amanhã abrindo essa rodada. Na sexta, o Bragantino joga contra o América Mineiro, em Bragança Paulista. O Santa Cruz joga contra o ABC, às 7h30 da noite, no Arruda. O Bahia joga contra o Paraná Clube, também na sexta, às 9h50. E aí os jogos de sábado, o Botafogo joga contra o Vitória, no Engenhão. O Boa Esporte joga contra o Paysandu, em Varginha. No Heriberto Rios, em Santa Catarina, o Criciúma joga contra o Atlético Goianiense. O Sampaio Corrêa enfrenta o Náutico, no Castelão. Luverdense e Macaé, no Passos das Emas. E o Oeste joga contra o Mojimirim para encerrar essa rodada de número 4 da Série B do Campeonato Brasileiro. É preciso dizer que a situação realmente do CRB no campeonato, é bom que, se tiver que acontecer esse tipo de tropeço, de fracasso, que seja agora. Porque daqui para frente o campeonato ele vai trazer muitas situações e que não podem ser colocadas como nós estamos observando agora. As falhas no setor de defesa que o CRB está cometendo. E também a inoperância no setor de ataque, né? Porque o Bahia abriu mão do jogo para administrar um resultado de 2-0 e o CRB criou pouco para quem queria buscar um resultado de empate na partida do último sábado. Então são situações que nós temos que colocar aqui para o torcedor. E temos a certeza que a direção do CRB, a comissão técnica, até mesmo o Alexandre Barroso, não é possível que o Alexandre Barroso tenha desaprendido. Não é possível que esses jogadores também tenham desaprendido a jogar futebol, não é? Então, o pedido de paciência do técnico do CRB depois do jogo, talvez o acúmulo de resultados negativos e a forma como está sendo esses resultados é que está sendo bastante dolorido para o torcedor, né? Para o torcedor chegar e dizer assim, poxa, vamos ter calma, vamos atender o que o treinador está pedindo, porque é muito complicado, muito difícil essa situação. Mas só resta esses atletas a trabalhar. O CRB viaja nesse exato momento para Fortaleza, o voo fez escala em Salvador para jogar amanhã à noite. E aí nós vamos repercutir todos esses detalhes aqui no canal Esportes nos próximos programas.
A Série C do Campeonato Brasileiro teve jogos também no final de semana. Vamos dar uma olhadinha então nos resultados, né? Pelo grupo A, o grupo do Asa, o grupo do Alvinegro Arapiraquense. A segunda rodada da competição foi realizada neste final de semana e nós tivemos esses resultados aí. Fortaleza 3-2 em cima do Vila Nova. O jogo foi realizado no Castelão, em Fortaleza. O América de Natal venceu o Icasa por 2-1. Asa 1, Botafogo da Paraíba também 1. Gabriel marcou o gol do Asa, enquanto o Lucas marcou o gol do Botafogo da Paraíba. Salgueiro 0, Águia de Marabá 0. O jogo foi realizado no estádio Cornélio de Barros. O Cuiabá venceu o Confiança pelo placar de 1-0. O jogo foi realizado na Arena Pantanal. Acabaram sendo os jogos dessa rodada de número 2 da Série C do Brasileiro, que tem a sua classificação de momento, a seguinte, nesse grupo A. Vamos dar uma olhadinha então, como está a classificação. Fortaleza líder com 6 pontos. O América de Natal é o segundo com 4. Em terceiro, Salgueiro com 4 pontos. Em quarto, Vila Nova com 3. Esses são os primeiros colocados. O Cuiabá é o quinto com 3 pontos. O Asa está em sexto com 2. Em sétimo, o Águia de Marabá também com 2 pontos. Em oitavo, o Botafogo da Paraíba com 1 ponto. É o lanterna desse grupo. E, aliás, a lanterna não, é o penúltimo colocado, né? Antepenúltimo colocado. O penúltimo é o Confiança, também com 1 ponto, está na zona de rebaixamento, e o Icasa ainda não pontuou, 2 jogos, 2 derrotas até aqui nesta Série B, nesta Série C do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada da competição, já está prevista inclusive para o próximo final de semana, será no sábado, no estádio Romeirão, em Juazeiro. O Icasa joga contra o Salgueiro, ali tudo pertinho, viu, Fábio? Pertinho, Salgueiro, Juazeiro, tudo pertinho. Para quem vai para Juazeiro sabe, pertinho mesmo, não é? Botafogo da Paraíba joga contra o Confiança no estádio Almeidão, em João Pessoa. Asa e América de Natal no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. Águia e Vila Nova no estádiozinho de Oliveira, em Marabá. E o Cuiabá joga contra o Fortaleza na Arena Pantanal de novo, na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. São jogos da sequência da competição e que você acompanha aqui no canal Esportes. Para a gente fechar aqui o programa de hoje, vamos dar uma passadinha rapidinho aqui, já estamos no andamento do programa, né, na parte final do programa, para falar de Copa do Brasil, até porque a Copa do Brasil também terá seus jogos decisivos, né, daqui para frente. E neste meio de semana nós teremos esse duelo aqui entre Palmeiras e Asa. É o primeiro jogo entre as equipes, né, dessa terceira fase da competição. O Asa que conseguiu eliminar o Vitória na rodada passada, na fase anterior, né? E agora vai ter esse jogo na próxima quarta-feira, às 10 da noite, na Arena Palmeiras. Então o Asa vai virar a ficha para a Copa do Brasil. Já tivemos o primeiro confronto entre Figueirense e Botafogo, foi um 2-2 semana passada. Também tivemos o duelo, o primeiro entre Sport e Santos, na Ilha do Retiro. Flamengo e Náutico fazem o primeiro jogo no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 10 da noite. Tivemos também Ituano e Goiás, mas neste meio de semana nós vamos ter o primeiro confronto entre Curitiba e Ponte Preta. E esse duelo entre Vasco e América ainda não tem data prevista, como também Ceará e Tupi na sequência da competição. Grêmio e Criciúma também não tem data. E o Paysandu e Bahia, nos próximos dias nós vamos estar revelando já as datas desses 3 confrontos que fecham justamente esta fase, a terceira fase da Copa do Brasil. É assim que nós vamos encerrando aqui o canal Esportes desta segunda-feira, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência o Cortando com Ariel Fernandes, a entrevista, a opinião, a análise a respeito dos assuntos de destaque que aconteceram aqui em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo durante o final de semana. E nós teremos um novo encontro para falar mais de esporte. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, programa ao vivo aqui pela TV Mar Canal 25, mas você pode acompanhar as nossas reprises através do portal gazetaweb.com e também através do YouTube, onde você pode, no nosso canal, em mais 1 hora, né? O programa já será publicado na íntegra para que você possa rever os momentos aqui do programa, já que se você perdeu do início, não tem problema nenhum. Você vai poder acompanhar todos os assuntos de destaque no ambiente esportivo do final de semana, daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Basta você digitar na aba pesquisa TV Mar Canal 25. Um forte abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.